Momento do Discipulado. Quando o discípulo tem que se desligar das influências dos pais. Jesus deixou isto claro quando esteve chamando pessoas para segui-lo. Se você quer me seguir, ser meu discípulo, vai ter que deixar pai, mãe, casa, irmãos, irmãs, tudo, inclusive tomar a sua cruz, desistir de seus sonhos, de seus projetos de vida para me seguir e estar comigo. Se você quer o meu modo de vida, que é alternativo, ou seja, você tem que deixar tudo para viver a vida cristã. Se você quer o meu modo de vida, tem que deixar tudo, inclusive os pais. Quando é que a pessoa deve deixar os pais? Quando os pais estiverem atrapalhando na caminhada cristã. Um filho menor de idade que depende dos pais, isto vale para ele, tem que deixar os pais? Não, ele tem que aguentar os pais. Quando ele se converte, ele vai aguentar os pais tanto quanto possível. Pode até chegar, isso é raro acontecer, a um ponto de ruptura em que, digamos, aos 13 anos, 14 anos de idade, ele quer seguir a Jesus e os pais proíbem completamente. Ele faz uma avaliação e pode até ser o caso de tomar uma decisão, mas isso é raro de acontecer. Aí ele tem que sair de casa e vai se entregar a Deus. Há uma história na Índia de um menino que foi expulso de casa aos 8, 9 anos de idade, o Sundar Singh. Ele aceitou o Senhor Jesus, conheceu o Novo Testamento, ouviu falar de Jesus e quando ele ouviu, ele tomou a decisão e se entregou a Jesus. A família hindu era muito rigorosa, a família Singh, e ele não quis ceder. O pai proibiu de ser cristão, ele tinha que seguir a religião da família, e ele disse que queria ser cristão, aí não foi nem ele que deixou a família, ele foi expulso de casa e saiu perambulando pela vida. Lá no Oriente, eles aprendem a se privar. Ele sofreu muito, passou fome e andava descalço, sempre descalço, e ele encontrou um lugar onde foi acolhido. Quem pregou o evangelho para ele, os cristãos o acolheram, mas ele teve uma vida muito difícil na sua adolescência, na juventude, e, no entanto, Deus nunca o abandonou. E, por fim, ele se consagrou a Deus e foi intitulado o apóstolo dos pés sangrentos. Existe um livro escrito pelo reverendo Boanerges Ribeiro, na verdade, se baseando em informações de outros textos, mas ficou um livro muito bom em português que retrata a vida do Sundar Singh, que desde os 8, 9 anos de idade, quando tomou a decisão pelo Senhor, já foi expulso de casa e saiu andando, e alguém testemunhou que via gotas de sangue pelo chão, eram os pés dele que estavam sangrando. Daí o título que ele recebeu, o apóstolo dos pés sangrentos. E ele foi um místico, ele se refugiava, ficava muito tempo em um lugar em oração, buscando a Deus, e foi uma vida que deu muito exemplo e ganhou outras pessoas para o reino de Deus. E quando idoso, ele pôde ter algumas oportunidades no Ocidente, ele já estava conhecido, e ele pôde testemunhar em alguns lugares, como a Inglaterra, ele pôde falar da experiência dele. Mas deixou essa marca, um exemplo de vida e milagres que Deus fez, e o que me impressiona nisso é que desde cedo ele foi expulso de casa, uma criança. É possível
a pessoa sair de casa na adolescência, por exemplo, e tomar uma decisão séria pelo Senhor. Vai encontrar muita dificuldade. Eu repito, isto não é o normal. Em geral, pais não vão fazer o que os pais do Sundar Singh fez. Os pais vão procurar compreender a situação dos filhos, mas os filhos têm que ser firmes. Se os pais vivem uma vida de hábitos pecaminosos, se os pais vivem uma vida longe de Deus, o filho tem que tomar uma decisão de se santificar, se separar disso. Em algum momento vai dizer, pai, eu não vou a essa festa. Mas por quê? A família toda. Pai, é uma festa de bebedeira, é uma festa de más conversações e eu não quero estar lá. Eu vou ficar em outro canto no meu quarto, eu não vou para essa festa. Claro que o pai não deve ficar satisfeito numa situação dessa, mas o filho vai ter que ser firme. Em geral, o pai em algum momento vai entender, não vai querer castigar, punir o filho por causa disso. Mas se isso acontecer, ele vai ser considerado bem-aventurado por estar sofrendo em nome do Senhor. Há momentos, então, que a gente tem que deixar a influência má dos pais. Há casos em que a gente tem pais cristãos e deixam bons hábitos e boas influências como um legado para nós, mas nem sempre. Quando há essa identificação para buscar a santificação e servir ao Senhor, a pessoa tem que se alinhar com Deus e, em alguns momentos, vai ter que dizer não para os pais. Quando tiver que dizer não, o cristão vai ter que dizer com educação, com respeito, sem acusar os pais, vai ter que ser amoroso para com os pais e honrar os pais, mas ele tem que ser firme nas decisões pelo Senhor. Há situações em que a pessoa tem que se afastar da influência dos pais ou até raramente, mas vai ter que se afastar dos pais para poder seguir a Jesus. Ele precisa se acertar com o Senhor. Uma vez que tome consciência de pecado, ele não pode mais ser conivente com o pecado. Isso precisa ser ensinado para todos os jovens e talvez até crianças que estão recebendo o Evangelho. Há situações difíceis, muito difíceis de se lidar, mas nesse caso a igreja tem que estar atenta. Se há uma situação dessas em que um jovem, um adolescente é colocado para fora de casa ou ele tem que sair de casa por causa dos hábitos, a igreja tem que acolher. O Sundar Singh foi acolhido por um grupo cristão que estava lá na Índia, e ele reporta isso, não ficou com mágoa dos pais, mais tarde ele pôde estar com os pais em testemunho. Não me lembro de reportar que os pais se voltaram para o Senhor, mas ele honrava os pais, não queria criticá-los, mas teve que deixar para seguir a Jesus. Há situações em que isso precisa acontecer. Os jovens precisam tomar consciência do padrão de vida de seus pais e da família. No Salmo 79, o versículo 8 diz uma oração: não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais, apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos, e assiste-nos, ó Deus, Salvador nosso. Isso foi a oração trazida aqui neste Salmo 79, que é um salmo de Asaf, colocando essa questão: assiste-nos, ó Deus, não recordes contra nós a iniquidade de nossos pais. Nós temos que nos separar dos caminhos pecaminosos que a família
vive e pratica, nós temos que seguir a Jesus, estarmos juntos com o povo de Deus, assumirmos o nosso lugar como uma ovelha no rebanho do Senhor e crer que é mais importante estar com o Senhor do que agradar a homens. Nós encontramos na Bíblia um exemplo negativo disto. O Jonatas, que se tornou amigo de Davi, de certa forma, conhecia o caminho de Deus, a palavra de Deus, e verificou que o seu pai, o rei Saul, não andava direito nos caminhos do Senhor, mas ele ficou com o pai. Ao invés de ele tomar uma posição ao lado de Davi, ele ficou com o pai. Em um determinado momento, aquilo me marcou muito, ficou marcado no meu coração, quando ele saiu escondido para procurar Davi, se encontrou com Davi e declarou muito amor e disse: Davi, Deus vai te abençoar por onde você for, siga o seu caminho, Deus vai honrar você, quando você for rei eu vou ser o segundo com você, então vai em paz. O Davi ir em paz, ele não deu nada para Davi, não deu arma, não deu, naquela ocasião, não deu nada para ele, não deu comida, não deu ouro, prata, e não quis ficar com Davi. Depois ele voltou para o palácio dele e Davi foi sem ter para onde ir. O Jonatas teve oportunidades de estar ao lado de Davi, mas ele preferiu estar ao lado do seu pai, morreu junto com seu pai de uma maneira vergonhosa e o legado que ele deixou também não foi bom. Filhos, descendência, não foi uma boa coisa. Alguém que teve a oportunidade de escolher entre ficar com o seu pai, que era rei, e junto com o pai, todos os pecados da corte, o luxo da corte, o conforto da corte, as comidas da corte. Jonatas participava de tudo isso, e o Davi para lá. Mas ele queria ser amigo de Davi. Tem gente que quer ser amigo do evangelho, mas não quer deixar o mundo, não quer deixar as carnalidades do mundo, o luxo do mundo, os prazeres do mundo. Não querem deixar, não. Eles querem ser crentes, mas querem os prazeres do mundo. E aí, isso é ignorar o que Deus diz na Bíblia, em Tiago, no capítulo 4. Infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo, ou que tolera ser amigo do mundo, já se constituiu inimigo de Deus. Quando o jovem, adolescente, ou em qualquer idade que for, tomar consciência disto, de que para seguir a Jesus tem que deixar casa, pai, mãe, irmãos e irmãs, ou seja, um padrão pecaminoso. Você tem que deixar o mundo em que você viveu até agora para seguir a Jesus e vai ser um com a família de Deus. Não vai fazer como Jonatas, filho de Saul, não. Você vai ser um com a família de Deus e vai passar fome com a família de Deus e vai sofrer com a família de Deus, mas você vai estar junto com a família de Deus e não com a família carnal, quando esta estiver num padrão mundano, num padrão distante de Deus. Pessoas estão sendo responsabilizadas pelo Senhor e vão ser culpadas no tribunal do Senhor por causa disto. Estão aqui acomodadas com os padrões pecaminosos da família, ao invés de se unirem e se ligarem com a família de Deus. Entenda isso. Há momentos em que a família humana estará em confronto com a família espiritual e a pessoa vai ser medida, avaliada por Deus de acordo com a sua decisão numa situação dessas. E há momentos, então, em que tem que se desligar mesmo dos padrões pecaminosos, das influências que os pais nos deixaram. Tem que tomar a decisão radical pelo Senhor Jesus.